o tema dessa live de hoje é o maior inimigo do seu casamento. É isso mesmo. A gente colocou no Stories aí, perguntando, né, qual é o maior inimigo do seu casamento, e nós recebemos algumas respostas, né? E mesmo com essas respostas, a gente gostaria de comentar um pouco, né, que eu até conversei isso com a Paty, falei, ó, isso aí é um tema interessante, porque a nossa percepção do que é do maior inimigo do nosso casamento, muitas vezes reflete Boa noite, Marli. muitas vezes reflete aquele momento que a gente está vivendo, né? Então, se, se em um determinado momento do meu casamento eu estou passando por uma grande crise de ciúmes, um exemplo, né? Estou com muitos ciúmes, então eu tenho a tendência a falar que o maior inimigo do meu casamento são os ciúmes. O temperamento da parte, né? Por exemplo, do cônjuge. O passado, porque já sofri uma traição, então isso ainda vira e mexe, volta à minha mente toda vez, né? Não, é porque o meu marido bebe muito, ele tem um determinado vício. Então, normalmente, as respostas que nós acabamos recebendo aqui foram respostas vinculadas ao problema imediato que a pessoa está passando. Só que quando a gente para pensar, o maior problema, e aí a Paty também concordou quando eu falei com ela, é que apesar de todas essas coisas realmente serem problemas para um bom casamento, existe um problema muito maior, existe um inimigo muito maior, né, do casamento. E esse inimigo é a inércia. E aí alguém poderia perguntar, o que é isso? Eu lembro que eu estudei o que era inércia, mas se você me perguntar agora, eu não estou lembrado. A inércia nada mais é do que aquela qualidade ou característica de todo o ser, né, em permanecer simplesmente parado. Então, todos os seres têm uma tendência a simplesmente não se movimentar, simplesmente ficar ali, a não ser que haja uma força, ou ele mesmo gere essa força para que ele saia Da condição inicial. da condição inicial. E aí o interessante, a parte completou aqui, às vezes no nosso casamento, a gente tem a percepção de que, como em um determinado momento eu coloquei muita energia, em um determinado momento eu me esforcei bastante para fazer funcionar. Para ter um casamento feliz, né? Saudável. Saudável. Com base nessa energia, vai ser suficiente para que o meu casamento vá até o final da minha vida funcionando bem. Só que isso é um engano. Se você for parar para pensar, você vai perceber que quando a gente fala isso em voz alta, fica evidente que deve existir algo mais. Não é porque eu me esforcei muito durante o namoro, não é porque eu me esforcei muito durante o primeiro ano de casado, que o meu casamento vai conseguir chegar com 60 anos, 70 anos de convivência. Sem né? fazer nada além Sem disso. fazer nada né? além disso. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo a ideia de, quando a gente fala da inércia, a gente acaba confundindo aquela característica de permanecer do jeito que começou com permanecer parado. Então, a gente entra no relacionamento achando que, como começamos bem, vamos até o fim desse jeito. Só que você só vai até o fim desse jeito se você for implementando algumas coisas. Então, quando a gente pensa no maior inimigo, por que a inércia acaba sendo um grande inimigo? Porque a gente, às vezes, confunde com determinadas coisas que não nos incomodam tanto. Então, pensemos aqui. Quando você olha para o seu cônjuge e vê, meu cônjuge só fica deitado, ele não atrapalha, ele não faz nada de errado. E aí entra um erro. Por quê? Porque muitas vezes a gente confunde não fazer nada de errado com já ser o suficiente como se fosse algo bom. E isso é um engano. Não é porque eu não faço nada de errado que isso já é uma coisa boa. Isso é o mínimo que se espera, né? Para manter um bom casamento, você deve fazer algo mais. Não é simplesmente porque você não erra que seu casamento está garantido, né? Infelizmente, hoje em dia, você vê tanto na mídia, né? Muitas propagandas, muitos filmes, e fica parecendo que só de você não fazer nada de errado, você já está muito bem. Só que isso não é suficiente, tanto pro lado da esposa quanto do marido. Ambos precisam de algo mais. Por quê? Porque o casamento ele é muito mais parecido com um sistema de uma panela, que é o quê? A panela ela vai estar quente, aquecida, enquanto estiver no fogo. Ainda que você tire do fogo, você vai sentir que ela está quente, né? De imediato. Mas mesmo assim, ela já está perdendo calor. E é a mesma coisa com todo relacionamento, né? Com todo casamento.
Por quê? Porque quando você investe e isso normalmente nos primeiros anos, né, você acaba investindo muita força ali, muita energia, e essa energia, ela dá uma velocidade diferente para o seu relacionamento. Só que conforme vai passando o tempo, se você não continua, né, aquecendo novamente, ou seja, se eu tiro a panela do fogo e não coloco de novo, ela tende a esfriar, é natural. Só que quando a gente vai vivendo a vida, a gente para de pensar nisso. A gente acha que, não, como deu certo até aqui, dará certo sempre. Só que dará certo sempre se você permanecer sempre inovando, né? Detalhe, deu certo até aqui porque você saiu da inércia, você fez atividades que favoreciam seu relacionamento junto com seu cônjuge. Então, o maior inimigo do seu casamento é a inércia, justamente por conta disso, porque você para de se manter em atividade, alimentando e fomentando a sua relação e começa a ficar num estado de vou ficar parado aqui, do jeito que tá bom, já deu certo e vai continuar dando certo sem que eu tenha que implementar novas coisas, sem que eu tenha que fazer mais nada. Exato. E por que que é o pior de todos? Yukis, eu discordo de você. Então eu vou tentar convencê-los aqui. Por que que é o pior de todos? Porque além dele ser muito silencioso, ou seja, quando você começa, quando você se mantém inerte, quando você fica parado, no início não incomoda muito. Porque simplesmente você não está fazendo nada. Não, ele não é romântico. Não, ele não se apega a essas coisas. Não, ela não se arruma muito, é assim mesmo, ela é desse jeito. Só que perceba, se vocês no início faziam uma coisa diferente e dava certo, e agora vocês deixam de fazer, vocês sem perceber, de forma silenciosa, vocês estão mudando o padrão. E qual o problema? O problema, e aí fortalecendo meu argumento que a inércia é o pior de todos eles, é que a inércia ela começa a abrir espaço para outros problemas que você nem imaginava. Então, a questão dos ciúmes, a questão do enaltecendo ou piorando, destacando o temperamento. Conforme você vai sempre, não, eu fico aqui, não me esforço, deixa a vida me levar. Conforme você vai fazendo isso, o que vai gerando? Determinados problemas que antes não eram tão destacados, porque você sempre estava trabalhando, né, a favor do seu a favor do seu casamento. E aí, em um determinado momento, você para de fazer isso. Quando você para de fazer isso, o temperamento que antes não se destacava, que não era um grande problema, passa a ser um grande problema. Os ciúmes que você tinha, você conseguia controlar. Por quê? Porque o tempo todo você tinha uma pessoa mostrando que ela estava presente, fortalecendo aqueles pilares, né? O pilar da amizade, o pilar do amor, da comunicação. Então, quando a pessoa começa a ficar inerte, ela para de ser proativa dentro do casamento, os outros problemas vão surgindo de forma mais forte, né? Como eu falo para a Paty, é como se a inércia alimentasse os outros problemas. É como se a inércia pavimentasse o caminho para todos esses outros problemas, né? E aí, além disso, como ele é extremamente silencioso, você fica naquele negócio, fala, não, mas será que vai gerar um problema real? E gera, justamente por causa disso. Porque quando vem um determinado problema, a desesperança da inércia, ou seja, não, a vida é assim, nunca vai mudar, ele é desse jeito, ela é desse jeito, e não tem como mudar. Então, como aquela pessoa tende a mostrar para você que ela não vai mudar, ou seja, porque ela sempre fica do mesmo jeito, ela não reage à situação, você fica desesperançoso. E você faz a mesma coisa. Porque você acha que o seu cônjuge não se dá o trabalho de alimentar a relação, por que você vai dar? E vai perdendo sentido. Aí vocês, os dois, né, param de alimentar a relação e vão criando um esfriamento, um distanciamento entre vocês. Quando surgem os conflitos conjugais, vocês já não se enxergam como iguais, vocês já não se enxergam como amigos, e muito pelo contrário, vocês passam a se ver como inimigos, porque eu passo a tratar o meu cônjuge de uma forma que eu não trataria, às vezes, uma pessoa desconhecida. É isso mesmo. E o grande problema é que, como a inércia impede que você se movimente, impede que você aprenda outras coisas, impede que você seja mais atencioso, ou seja, você preste atenção no contexto como completo, né, de forma completa, isso vai minando até aquelas boas coisas que você tinha no seu relacionamento. Até aquilo que você falava, não, isso aqui, a gente, por exemplo, sempre fomos muito companheiros. A partir da inércia,
né? Porque, não, sempre falou, resolve lá, faz do seu jeito. E isso, aos poucos, vai minando até aquilo que você tinha de bom dentro do casamento, né? E outro, vai afetando, inclusive, a memória de vocês. Porque as coisas boas que aconteceram no relacionamento de vocês, elas vão ser, as memórias dessas coisas boas, elas vão sendo substituídas por memórias de coisas ruins, justamente fruto da inércia do casal. Começa sempre com a inércia de um dos cônjuges, mas isso transcende, contamina o outro, porque é muito ruim você estar num relacionamento em que você não se sente correspondido, não sente que seu cônjuge está investindo naquilo ali junto com você. Então, você para também de agir numa situação proativa para trazer bons resultados para o seu casamento, coisa que você fazia lá no início. Então, no início do seu relacionamento, você preparava um lanche ou um almoço, uma janta para vocês dois juntos, agora cada um que se vira. Ele sabe comer, ela sabe comer, sabe onde que a cozinha se vira. Você para de lavar as roupas juntos, porque cada um se vira. Quando ele sentir necessidade de mim, já vai ser tarde. Esse tipo de coisa, vocês vão se afastando e vão deixando de agir proativamente no relacionamento de vocês. Por isso que a inércia é o maior inimigo do casamento. Exato. E quando essa inércia ela faz morada dentro do nosso coração, faz morada dentro do nosso lar, ou seja, vira um modus operandi, né? Simplesmente não fazer nada, simplesmente não me preocupar. Foi igual eu falei inicialmente, gera a desesperança e dessa desesperança vai gerando a frustração no outro. Porque a partir do momento que a Paty tenta me mudar, não, olha aqui, presta atenção nisso aqui, isso aqui não tá legal, não tô gostando disso aqui. E o tempo todo ela vai falando, e eu não percebo que aquela orientação é uma coisa importante para ela, isso vai gerar o que nela, de forma imediata? Frustração, né? Não tem como ela simplesmente não sentir que aquilo que ela fala não tem um efeito, né? E boa parte, e uma das características para um relacionamento duradouro, para um casamento feliz e duradouro, é a capacidade que os cônjuges têm de receber a influência um dos outros, né? Um do outro. Então, quanto mais eu tenho a capacidade de receber a influência da Paty, isso gera aprofundamento na relação, gera uma maior amizade conjugal, gera uma aproximação maior e facilita na comunicação. Então, perceba que está tudo interligado. A partir do momento que eu me empenho, esse empenho aumenta a esperança dela para que o nosso relacionamento seja melhor no dia seguinte, aumentando a esperança dela, diminui a frustração em relação a determinados problemas, e isso vai gerando todo o quê? Um efeito em cadeia. Ele me escuta, ele tenta, ele está pronto para me ouvir. Como ele está pronto para me ouvir, eu posso tentar falar com ele. Eu posso me esforçar para tentar mudar. Ele pode mudar, pode ser melhor. Perceba que quando a gente fala desse jeito, o casamento vai ficando muito mais leve. Então, as brigas serão evitadas, os conflitos terão uma chance maior de serem resolvidos sem uma evolução, sem que eles sejam toda vez ficar repetindo. A energia gasta para resolver determinados problemas diminui. Tudo por quê? Por uma simples atitude, que é o quê? Ser proativo, né? Eu não vou ficar simplesmente parado achando que já está tudo resolvido. Cada dia eu me empenho em fazer um pouquinho, né? E por que isso, Kis? Por quê? Porque nós temos que ter um pé na realidade. Como assim, Kis? Todos os dias nós vamos mudando, né? O tempo exerce uma influência muito grande em nós, não só na nossa aparência, mas também aqui dentro, né? Então, todos os dias eu absorvo determinados conhecimentos, eu absorvo determinadas experiências, e isso vai me moldando. E isso também com a Paty. Eu não posso acreditar que a Paty é um projeto acabado, já era um projeto acabado, pronto, no dia do casamento. Dali para frente ela foi mudando. E conforme ela foi mudando, eu também estou aqui. Então, vamos mudando juntos, vamos entendendo o que é importante um para o outro. Por quê? Porque parte da caminhada do casamento é também entender o significado do que ela sonha, do que ela almeja, do que é realmente importante para ela, as prioridades que foram sendo mudadas e tudo isso, como que isso é possível? Tudo isso a partir de uma atitude proativa, né? A partir de uma intenção. Se eu permaneço inerte em relação a toda essa
lógica conjugal, eu simplesmente vejo o trem passando e não pego, né, gatinho? Não. E nesses dias a gente tem experimentado, assim, experiências de outras pessoas que têm mexido muito com a gente, justamente nesse sentido. Porque que acontece? O casamento não tá bom, tá cheio de brigas, ciúmes, insegurança, insatisfação de todo tipo. E assim, você percebe que as pessoas, elas têm a oportunidade de serem ajudadas e elas viram as costas para aquela ajuda. Lembra até aquela piada, né? Que estava chovendo, aí o barquinho, aí a pessoa estava numa enchente, e aí passou um barquinho, a pessoa orava, pedia a Deus uma ajuda, passou um barquinho, o barquinho ofereceu ajuda, a pessoa não queria, falava, não, Deus vai me tirar daqui. Outro barquinho, não, Deus vai me tirar daqui. Morreu, chegou lá e falou com Deus, e aí Deus, eu fiquei esperando sua ajuda e Deus falou, eu te enviei 2 barquinhos, você não quis embarcar nessa, então eu tentei te ajudar. É essa mesma lógica que a gente tem percebido. Então, às vezes o casamento tá ruim, não tá legal, de todo jeito, os cônjuges têm se afastado, têm se distanciado, tá tudo esfriando. Aí o que eles fazem? Ficam inertes, não dão um passo além. Por quê? Porque, primeiro, que às vezes nem acreditam que é possível. A desesperança, né? A desesperança já tomou conta justamente pela situação de inércia. Só que aí, entre acreditar que não é possível e acreditar que é possível, é muito melhor acreditar que é possível. Quando a gente age com otimismo, quando a gente sai daquela situação inicial, a gente tem maiores possibilidades. Porque a situação inicial, que é de inércia, de ficar parado, ela já te prejudica por si só. Porque além de prejudicar a sua relação conjugal, te prejudica no seu crescimento pessoal. Então, se você poderia evoluir como pessoa, se você poderia evoluir como cônjuge, você deixa de dar um passo além simplesmente por achar que tá bom do jeito que tá ou que vai ser assim mesmo e aceitar a condição de estar fadada ao fracasso do seu casamento. Quando, na verdade, há oportunidades para serem agarradas e para tirarem você da inércia. É isso mesmo, né? Quando você pensa no seu... É só você pensar assim, ó. Se seu casamento é feito para durar, então vamos colocar 60 anos de convivência. Pequenas coisas que serão feitas agora, elas vão ter uma diferença, elas vão gerar um resultado muito grande no longo prazo. Pensemos aqui. Imagine que você, a partir de hoje, se proponha a escrever num pequeno papel, um post-it. Pronto, vamos pegar aqui. Ok, pronto. Você se propõe a escrever nesse papelzinho aqui, desse tamanho aqui. Uma frase ou uma palavra que defina bem sua esposa. Ah, no meu caso aqui, eu brinco sempre, gatinha. Amor da minha vida. Pronto, você coloca aqui. Vamos colocar que você faça isso uma vez. Isso aqui uma vez é pouco. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar uma vez por dia em 70 anos. Perceba que uma pequena atitude que não pesa, porque isso aqui não dá para escrever um grande poema aqui dentro, né? É uma coisa simples. É simplesmente a intenção. Quando você faz isso no longo prazo, o efeito que vai dar lá na frente, a gente não consegue nem mensurar. Por quê? Porque vai virar história, né? Vai virar história, vai virar um legado. Se você for parar a pensar, vai passar para uma outra geração falando assim, o Ilquias criou uma determinada cultura na família dele de todo dia gerar um elogio num post-it. Não é verdade? E isso tudo por quê? Porque em algum momento você simplesmente decidiu fazer algo diferente, pensando na felicidade a longo prazo. E sair da vala comum. Sim, né? Sim. Porque se hoje a gente tem um padrão de relacionamento lá embaixo, é porque também a gente foi sendo culturalmente alimentado a entender que casamento é coisa ruim. Então, se eu decido sair dessa zona e mudar a chave e mudar a minha conduta, isso lá na frente vai gerar o quê? Uma repercussão muito maior que você nem espera. Você vai conseguir afetar pessoas positivamente que você não tem nem noção. É uma responsabilidade muito grande estar casado. Sim. É uma responsabilidade com você, é uma responsabilidade com seu cônjuge, com a sua família, mas é uma responsabilidade social, porque você tem a capacidade de fazer outras pessoas se sentirem positivamente afetadas com a sua conduta. É isso mesmo. É isso mesmo. E quando, só para concluir a questão da felicidade a longo prazo, perceba que essas pequenas coisas, né, que você acaba fazendo, ou seja, simplesmente o iniciar, simplesmente acreditar. Eu acho que ainda antes do primeiro passo, né, você acreditar. Eu sempre brinco com a Paty,
falando o seguinte, que as pessoas, às vezes, elas acham que quando elas vão começar a correr, o primeiro passo, vou correr 10 quilômetros, um exemplo. Não, vou correr 42 quilômetros. Eu quiser muito, beleza. Aí a pessoa pensa o quê? Não, o primeiro passo é comprar o tênis. O primeiro passo é ir para a rua. Não, o primeiro passo é você acreditar que aquilo é possível. Porque sem acreditar que aquilo é possível, você nem inicia o negócio. Entendeu? Mas as pessoas podem iniciar e interromper. É verdade, é verdade. Mas ela só inicia se ela começa a achar que é possível. Tem um filme que eu gosto muito, e aí tem uma recomendação para quem puder assistir, salvo engano está no Netflix. O nome do filme é 100 metros. Qual a história do filme de 100 metros? É um rapaz que ele descobre que ele tem esclerose múltipla. E aí, esclerose múltipla, ela dá ataques, né? E em cada ataque que ela dá, ela lesiona uma determinada área do cérebro e a pessoa ou perde movimento, perde visão, perde audição, perde algum sentido, pode ser permanente ou temporário. E aí, quando ele descobre, ele era jovem ainda, quando ele descobre isso, ele coloca na cabeça de fazer o quê? Não. Ele tinha um filho pequeno e ele coloca na cabeça de disputar uma prova do Ironman, né, triatlo. E a primeira coisa que ele tenta, para ele praticar o triatlo, o que ele tenta fazer? Ele fala assim, se eu conseguir andar 100 metros, eu consigo fechar a prova do Ironman. E aí é interessante, por quê? Porque toda a dificuldade, a grande parte da dificuldade dele foi simplesmente em acreditar que era possível. E é a mesma coisa. Quando você não acredita, e aí, de novo, quando eu falo da descrença, né? Quando você não acredita, você nem se movimenta. Então, isso foi uma coisa que a Paty falou aqui. Às vezes a gente tem um determinado problema no nosso casamento, que é mais fácil a gente simplesmente aceitar que ele vai sempre estar conosco, do que a gente ter a esperança de que, se eu tiver uma atitude correta, se eu tiver uma técnica correta, se eu tiver um plano correto, eu posso mudar isso. Perceba o jeito que tudo parte simplesmente da ideia de acreditar que é possível mudar? E romper com a inércia. Exato. Né? Então, enquanto eu entendo que não tem como mudar, eu não me movimento. E aí, quando eu não me movimento, nada muda, né? Então, eu gero um ciclo vicioso, né? E a gente tem que lembrar também uma coisa que sempre falamos, né, amor? Que se você tá naquela situação linear no seu casamento, o casamento, ele não te dá a opção de você melhorar, piorar e ficar igual. Ou você melhora ou você piora. Você nunca vai se manter aqui, na neutralidade no casamento. Ou você melhora ou você piora. Não tem como você ficar aqui, no mesmo lugar que você está, com a inércia. A inércia, ela vai te puxar para baixo. Mas, ao mesmo tempo, você rompendo com a inércia e procurando uma situação que favoreça o seu relacionamento, ela te puxa para cima. Entende como que é delicado? Por isso que a inércia é o maior inimigo de um casamento. Você não tem a possibilidade de permanecer do jeito que era, né? Ou vai melhorar, ou vai piorar necessariamente, Necessariamente. Né? Aí cabe, né, a movimentação em prol de um dos lados, né? E assim, qual é o maior benefício de você romper com a inércia? Nós trouxemos aqui 5 maiores benefícios que você pode ter com isso. Primeiro, crescimento mútuo. Quando você rompe com a inércia, ainda que seja só por sua parte no primeiro momento, você permite que vocês que são parceiros cresçam juntos. Por quê? Porque você tem a possibilidade de pegar o seu parceiro pela mão e sair da onde que vocês estão, do mar que vocês estejam se afogando, entendeu? Se você decide ficar ali, ambos vão se afogar. Mas se você decide dar um primeiro passo, é a mesma coisa que você pegar pela mão do seu parceiro e tá puxando ele. A chance é muito maior de vocês sobreviverem nessa situação conjugal. Isso vai fazer o quê? Fortalecer o vínculo de vocês. E vai tornar vocês mais fortes para problemas vindouros que podem ser grandes ou pequenos, né? A depender da forma como vocês vão lidar com isso aí no dia a dia de vocês. Isso vai trazer um casamento mais saudável e mais duradouro também. Quando você rompe com a inércia, você tem um segundo grande benefício que é felicidade ao longo prazo. Como assim, Kias e Paty? Quando você rompe com a inércia, você decide fazer coisas proativas para o seu relacionamento, você contribui para a satisfação conjugal e a felicidade do casamento de vocês. Com o tempo,
vocês vão colher frutos que vocês sequer esperam. Vocês nem estavam esperando, vocês nem sabem como que eles vão chegar até vocês. Mas eles chegam. Tudo porque você decidiu fazer um movimento contrário e estabelecer uma regra proativa e satisfatória para o casamento de vocês. Não se contentando como está. Tem como melhorar. Então, por que eu vou me contentar em estar numa situação que não está legal? Se um dia eu sonhei em ser feliz, se um dia eu me casei com uma pessoa que eu amo e agora não tá legal, vou me contentar com essa situação? Então é a questão, inclusive, de mudar o mindset, entendeu? E passar a acreditar que sim, você pode. Do mesmo jeito que você conquistou o seu parceiro, sua parceira, você continua sendo essa pessoa que é amável, que é doce, que o seu cônjuge se apaixonou. Você precisa resgatar essa pessoa e trazer à tona as características que você tinha quando você conquistou o seu parceiro e as características do seu parceiro também, que te fizeram se apaixonar. Um exemplo disso aí que você está falando, da felicidade a longo prazo, basta você pensar o seguinte. Imagine que você tenha que pintar uma determinada parede. E aí você vai começar ali da quina para outra ponta, né? Então assim, você vai começar daqui para cá. Pronto, isso, daqui para cá. Aí imagine que você está pintando, você pinta normal aqui, beleza. Quando chega naquela parte de cima, todo mundo gosta de fazer um pequeno detalhe, não é isso? Uhum. Uma parte branca aqui e a tinta aqui embaixo, como né? Como se fosse uma moldura. Isso, como se fosse uma moldura. Todo mundo gosta de fazer isso desse jeito. Imagine o seguinte, que você erre 1 centímetro. Não, 1 milímetro. Vamos colocar 1 milímetro aqui. E você trace uma reta. Se você errou um pouquinho, a sua reta vai dar uma diferença gigantesca lá na frente. E isso é também no casamento. Quando você pega, e aí foi o exemplo aqui do post-it. Se você passa a adotar uma pequena coisa, um pequeno andar, né? Uma pequena atitude agora, em 70 anos, isso é gigantesco. A diferença é enorme, entendeu? E aí é simplesmente essa questão da felicidade a longo prazo. Nossa, Kias e Paty, mas eu não me vejo casado com meu cônjuge em 70 anos. Tudo bem. 30 anos. 30 anos é muita coisa. 30 anos vocês já conseguiram construir gerações que vieram de vocês. Isso mesmo. E aí é um terceiro maior benefício de você romper com a inércia no seu casamento e tornar o seu casamento algo melhor, que é justamente você ser capaz de dar um exemplo positivo do que é casamento. Quando você dá um exemplo positivo, você pode inspirar outras pessoas, sejam filhos, amigos, familiares, pessoas que vocês sequer conheçam. E essas pessoas inspiradas por vocês, elas também podem começar a investir no relacionamento delas. Então, quantas pessoas que a gente impacta tendo um bom casamento? Quantas pessoas que a gente impacta, às vezes nem tendo um bom casamento, mas tendo uma atitude proativa para ter um bom relacionamento? Sim. Esse efeito cascata, né, você não controla, né? É semelhante a arremessar uma pedra no meio do lago, né? Você controla o arremesso. Só que as ondas que vão sendo geradas, né, a partir daquele contato da pedra com a água, você não controla. Então, muitas vezes, você vai alcançar determinadas pessoas que muito provavelmente você nem vai conhecer, né? Mas mesmo assim, aquelas pessoas vão ser impactadas pelas suas atitudes, né? E um exemplo assim, como assim uma pessoa lá longe vai ser impactada pela minha atitude? Às vezes uma gentileza sua com seu cônjuge alguém presenciou. Uhum. Ela começa a sonhar e a ter esperança de que o relacionamento dela possa ser assim. Quando a gente vê um casal de idosos, velhinhos, a gente tende a admirar, fala, nossa, que bonitinho, eles carinhosos, um cuidando do outro. Mas você já parou pra pensar que para eles chegarem lá, eles também passaram... Foram jovens, né? Eles foram jovens, eles passaram por uma vivência juntos, eles passaram por dificuldades que eles tiveram que superar. E muito provavelmente eles só chegaram na vida de idoso juntos justamente porque eles resolveram sair da inércia. Resolveram dar um passo além a favor do relacionamento deles. Com certeza. O quarto benefício de você sair da inércia... Gostei desse exemplo, viu? Não é? Muito bom. O quarto benefício de você sair da inércia no seu casamento é justamente prevenção de problemas futuros. Porque, pensa bem, quando você tem atitudes proativas no seu relacionamento, por menores que elas sejam, que sejam uma escrita num post-itzinho, eu te amo, um dia sim, dia não, uma vez na semana, uma vez no mês, como o Will falou, que seja uma coisa pequena, você está enchendo sua conta bancária, a conta bancária emocional do seu cônjuge. Isso mesmo. Quando vocês forem resolver os conflitos conjugais de vocês, vai ser muito mais fácil o outro estar aberto a te ouvir.
a criar empatia, a estar aberto a ter soluções criativas para a resolução dos problemas conjugais de vocês. Porque você não criou uma barreira nem um distanciamento emocional com o passar do tempo. Então, pequenas atitudes, elas constrangem o nosso cônjuge. E elas constrangem como? Positivamente. Sim. Se o seu cônjuge ia te dar uma resposta ruim, se você receber uma resposta ruim, muito provavelmente com boas atitudes, sem essas boas atitudes, você teria recebido uma resposta pior. Então, aos poucos, a gente vai alimentando no outro a necessidade de nos tratar bem também. E tem um jeito simples, Gatinho, de explicar isso, mostrando assim, é sempre mais fácil negociar com quem se gosta. Sim. Então, vou negociar com uma pessoa que eu tenho ojeriza, que eu odeio, que é uma pessoa que eu tenho repulsa. Cara, você já tem uma barreira ali, entendeu? Que é aquele exemplo que eu dou da compra do carro. Imagine que você vai comprar um determinado carro, você viu um carro, sei lá, vamos pensar aqui, o Logos. Você lembra do Logos? O Logos, carro antigo, passou muita raiva, mas vamos pensar no Logos, carro antigão. Quero comprar um Logos. E aí, você vai para determinado local, aqui em Brasília, Feira da Orca. Você vai para a Feira da Orca para comprar esse carro lá. Você chega lá, você nunca viu o vendedor. Vocês começam a conversar, ele quer vender o Logos dele, você quer comprar, vocês fecham o negócio. Agora vamos pensar numa outra situação. Esse cara te fechou. Antes, né? Antes de você chegar na Feira da Orca, você fechou o cara ou o cara te fechou. Perceba que é a mesma pessoa querendo comprar, é o mesmo carro para ser vendido pelo mesmo vendedor, só que quando vocês chegam lá, você já tem um sentimento que vai alterar totalmente a dinâmica da negociação. Sim. Né? Então, nesse exato momento, quando você chega lá para negociar, muito provavelmente o cara é capaz, se ele foi o fechado, muito provavelmente ele pode até perder o negócio só para não vender para você. E essa lógica, ela também se aplica do outro lado. Quanto mais próximo, quanto maior a minha reserva emocional positiva com o meu cônjuge, mais fácil fica negociar, mais fácil fica enfrentar determinados conflitos, né, Gatinho? Sim. Mais fácil fica evitar determinadas brigas, né? E simplesmente manter ali uma coisa mais cordial, uma coisa amigável, né? E há a possibilidade de você evitar que conflitos pequenos eles se tornem coisas grandes que fiquem muito mais difíceis de serem remediadas depois. Sim. Então, esse é o quarto maior benefício que você tem em sair da inércia e se tornar um cônjuge mais proativo, positivamente falando, né? Porque também tem aquele que é proativamente, negativamente falando, né? Proativo, negativamente falando. O quinto maior benefício que nós listamos aqui para vocês foi senso de realização e propósito. Quando a gente investe no nosso relacionamento, no nosso casamento, quando a gente supera dificuldades, a gente fica assim com um senso de propósito, de realização elevado. É satisfatório você saber que você conseguiu superar determinado desafio. Isso fortalece vocês como casal. O casal que ele supera desafios junto, ele tende a se fortalecer com o passar do tempo, a se tornar um casal inabalável. Por quê? Já viveu tantas coisas, já teve que levantar tantas vezes, sacudir a poeira e poder seguir, entendeu? Que os desafios fizeram com que o casal crescesse, que se tornasse mais forte. E, consequentemente, vocês vão sentir os efeitos disso como na conexão de vocês. Vocês conseguem se sentir mais conectados, se sentirem mais honestos uns com os outros. Gerar maior compromisso, se sentem mais seguros para falarem dos sentimentos, das emoções de vocês. Conseguem alinhar as expectativas de vocês. E, além disso, fortalece o compromisso mútuo. Isso mesmo. Por quê? Quando o casal supera desafios juntos, eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que eu posso contar com o meu cônjuge, cara. Por quê? Porque na hora da miséria, na hora que a gente tava se afundando, um pegou na mão do outro e falou, vambora, então vamos sair daqui. Porque o nosso lugar não é aquilo. Tem coisa melhor pra gente lá na frente. Então, olhar lá pra frente com uma perspectiva de esperança só é possível se você acreditar. Para além de acreditar, você precisa tomar determinadas atitudes que te tiram da vala comum. Casamento não tá legal? Não tem que permanecer assim. Você não precisa aceitar essa condição. Você pode sair daí. Você não se casou, não entrou num casamento já ruim. Você entrou num casamento bom que ele foi perdendo vitalidade ao longo dos anos por algum motivo.
Então, a ideia é você conseguir resgatar isso e trazer para a sua relação todas as boas memórias que você viveu com seu cônjuge, as boas características do cônjuge suas e tornar tudo isso possível novamente na sua relação. E quando ela fala sair daí, eu sei que normalmente na cabeça de todo mundo vem o divórcio. Só que o divórcio não é uma solução. Porque os erros serão, na verdade, tem a... qual é o nome daquele livro da Edith lá que eu falo que é minha amiga? Liberdade é uma escolha. Liberdade é uma escolha. Também é uma sugestão de livro aí, que é um livro muito bom. A Edith, eu acho que é Edith Evan, eu não lembro o sobrenome dela. Sei que, qual é a história dela? A história dela é a seguinte, ela sobreviveu ao campo... Holocausto. Ao campo de concentração, né? Na época da Segunda Guerra. E ela vai tratando, contando a história dela, sobre como foi sobreviver a isso, como foi lidar com todo aquele sofrimento, aquela mágoa que permanece nela. E ela vem falando, vem contando essa questão. E aí chega um determinado momento que ela fala sobre o divórcio. Ela fala que o divórcio nada mais é do que a possibilidade de errar, cometer os mesmos erros com outra pessoa. Então, quando a Paty fala aqui sobre essa questão, não é, se você casou e não está feliz, você tem que sair daí, não é sair do casamento, mas sim transformar o seu casamento. Por quê? Porque é possível, né? Em regra, a gente tende a simplesmente abandonar a situação no lugar de aprender a mudar a situação. Boa parte dos problemas que você está vivendo hoje, e se você pensa que a solução é o divórcio, você vai viver novamente esses problemas com uma outra pessoa. A diferença é a intensidade desses problemas e a novidade de outros problemas. Porque simplesmente achar que vai para um outro casamento sem problema nenhum, isso não é verdadeiro. Há um rompimento na expectativa, na realidade, né, das expectativas aí. Ou seja, você tá sonhando. Então, quando a gente fala aqui, quando a gente vem trazendo determinados pontos, é simplesmente para mostrar para vocês que é possível. Yukias, é simples? É igual chupar chiclete? Não, não é assim, mas é possível. Principalmente porque a gente está visando no relacionamento de longo prazo. Então, quando a gente pensa no longo prazo, as atitudes são pequenas, mas constantes, né? Elas são pequenas, mas diariamente. E sempre de forma intencional. Não vamos esperar o negócio surgir, brotar no coração. Não. Vamos agir de forma intencional. Né, gatinho? Sim. A gente só consegue ter sucesso quando a gente rompe com a inércia. Quando a gente enfrenta o desconhecido e quando a gente, além disso, se compromete a transformar os nossos sonhos em realidade. Então, vamos nos comprometer, vamos dar um passo para além daquele que a gente já está. Vamos sair do local que a gente está, de inércia, de falta de proatividade em favor do casamento, e vamos caminhar no sentido contrário, sabe? É possível, é real, é palpável. A gente vê casais de idosos casados há quantos anos? A gente vê atores casados há muitos anos, famosos casados há muitos anos. Glória Menezes e Tarcísio Meira, um casal global que todo mundo sempre apreciou e todo mundo lamentou muito quando ele faleceu. Então, assim, não é à toa. É porque há casais que a gente pode se espelhar, mas muitas vezes a gente prefere olhar para aquele que não está indo bem e justificar a nossa falha. Então, vamos fazer um sentido, vamos caminhar no sentido contrário. Fazer o inverso, sabe? Vamos tornar possível esse casamento que você sonha, que é um casamento feliz, um casamento sem brigas, duradouro, que você, mesmo com dificuldades e desafios da vida a dois que existem para todo mundo, que seja um casamento leve. É isso mesmo. Certo? Boa.